Leões Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio da segunda temporada de Ruptura, que olha, sensacional, tem várias novas informações que a gente estava curioso. E devo dizer aqui, esse era o episódio que eu queria ver depois daquele terceiro, principalmente pós primeira reintegração ali do Mark. E a gente vai discutir os detalhes do episódio nesse vídeo aqui, ou seja, vão ter spoilers sobre o episódio, então já fica aí avisado. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Vamos começar falando do começo, né? Porque tem toda aquela cena inicial do cara assoviando e a gente vai destrinchar um pouquinho dela, porque eu acho que tem algumas questões interessantes aí. Primeira coisa, né? A gente vê esse homem indo buscar alguns materiais cirúrgicos enquanto ele tá cantando The Wreck Edmund Fitzgerald, que é uma música do Gordon Lightfoot de 1976. E esse cara é aquele cara que a Felicia já tinha falado ali pro Irving quando ele tá mostrando os desenhos do Burt, e aí ela acaba chegando num desenho em que ela revela falando que era o Exports Hall e pergunta como que ele sabia desse lugar, e aí ele vai investigando um pouquinho mais e ela acaba revelando que antes eles levavam as coisas lá pro andar, né? Só que depois de um tempo começou a ir só um cara que ele ficava indo e vindo, e é exatamente esse cara que a gente vê aqui. E essa música é uma música que fala sobre o naufrágio da embarcação USS Edmund Fitzgerald, que aconteceu em 1975. E esse naufrágio, ele é algo que ficou em aberto até hoje. Não se sabe exatamente a causa desse naufrágio, mas o que me chamou a atenção enquanto eu estava pesquisando sobre ele é que eles falaram que quando os destroços do navio foram encontrados pela Marinha, eles estavam divididos em exatas duas partes, fazendo aí nessa referência a ruptura. E ele também tinha algumas anomalias magnéticas. E outro detalhe que eu acho importante a gente falar dessa cena são esses instrumentos que ele acaba pegando, que pra mim pareceu coisa de dentista, tá? Tanto que a gente tem até um negocinho ali que é aquele espelhinho que o dentista fica vendo. Eu fiquei refletindo sobre isso e a única conclusão que eu cheguei é que, assim, tem todo esse mistério no entorno da senhorita Casey, né? E o Mark, em uma passagem com a irmã dele, já tinha falado que se ele visse o Rick todo queimado, ele ficaria triste pela irmã, mas que ele não ficaria aflito ali pela situação, algo mais ou menos assim. O que deu a entender que quando ele viu a senhorita Casey, porque nesse diálogo ele também revela que ele reconheceu o corpo dela ali e tal, e nesse episódio, né, a Rogaby, ela até fala que a Lumon tem gente no necrotério, né? Então dando a entender aí ou que adulteraram o corpo, alguma coisa assim, que a Lumon tava por trás, né, pra conseguir pegar ali a senhorita Casey. E quando a pessoa é queimada, né, muitas vezes esse reconhecimento de DNA é feito através da nossa arcada dentária, né? Então, muito provavelmente, parte do estudo vem ali através dessa arcada da pessoa. Enfim, teorias, especulações aqui, pirem junto comigo nisso, porque toda essa cena, né, ela tem uma vibe meio sinistra, mas tem esses detalhes que eu acho que são muito importantes da gente comentar. E falando em Exports Hall, né, a gente viu que o Dylan, ele encontrou o desenho dele, que inclusive estava atrás, né, do cartaz ali, Hanging There, que foi a última frase que ele falou ali antes de morrer. E é interessante isso, gente, porque eu já tinha falado bastante sobre o Dylan, ele ser um ponto de atenção para essa temporada. E como a Lumon estava manipulando ele a partir da família dele, que nem a gente tinha visto na primeira temporada, que eu tinha comentado, né? E que o ponto de virada dele foi justamente descobrir que tinha filho quando ele foi acordado no externo, enfim. Então a gente vê que a gente tem motivações similares aqui pro Dylan revolucionar de novo, vamos falar dessa forma. E é interessante porque quando o Irving descobre do desenho, era pro Dylan ter ido com ele. E ele fala, ah, não, eu vou ficar aqui, é melhor você fazer sua descoberta sozinha, qualquer coisa eu vou depois. E aí, que nem eu tinha falado, né, só ele conversar ali com a Felicia, meio que fazer o caminho que o Irving fez, e aí descobrir sobre Exports Hall e a gente talvez saber um pouquinho mais sobre esse andar e o que acontece lá. E devo dizer, o moço, quando ele desce ali o andar, ele usa um cartão igualzinho o cartão do Miltic. Então, isso pode ser até um indicativo que muito provavelmente o Dylan, até arriscaria dizer que é ele, vai pegar esse cartão do Miltic para ter acesso a esse Exports Hall. Seria tipo um cartão de gerência, né? E aí eu acho interessante a gente falar como que foi vista essa demissão ali do Irving, né? E quais que foram as consequências, né, desse órtobo que a gente acompanhou no episódio anterior. O que eu achei interessante é como eles lidaram como um funeral, que nem eu tinha falado. A cena, né, ali no episódio anterior, ela é toda numa construção como se ele tivesse, sei lá, levado um tiro na cabeça, como se ele fosse desligado permanentemente. Aqui nesse episódio a gente vê que
O externo dele, o Alt ali, ele tá de boa, né? Ele só foi demitido, né? Falaram que ele foi demitido. E ele não parece ter uma aparente justificativa. Até porque quando a gente vê ele falando ali no telefone com essa pessoa que é desconhecida, eu tinha especulado que poderia ser a Rogabi, mas a gente viu que não é, né? Até porque ela tá ali com o Mark e tudo mais. E eu acho que ela teria comentado algo. Também pode ser um bom ponto, talvez, deles se encontrarem do lado de fora, né? Quando a reintegração do Mark tiver mais funcional ali. Mas o Irving, né, ele fala nessa ligação que ele acha que descobriram o que ele estava fazendo e por isso ele foi demitido. Então parece que eles não justificaram, por exemplo, diferente do que o Burt falou, né, quando ele foi demitido, ou que nem quando a gente viu o Miltic demitindo o Dylan, falando que ele se envolveu em uma briga de trabalho, né. Então o Irving me pareceu não ter justificativa. Mas o Irving interno, né, o Winnie, teve toda aquela cena e a forma que eles presenciaram foi uma forma realmente ali de morte, diferente do que, por exemplo, a aposentadoria ali, quando o Burt se aposentou, aí teve a festa. Então deve ter sido muito chocante para eles verem o Irving ser desligado na frente deles ali, porque eu não sei se vocês lembram, mas lá na primeira temporada, quando a Hailey queria ir embora, o Mark fala que era só ela seguir o corredor, mas que ele não podia ver ela sair, né? A justificativa era sobre a forma que ia criar essa memória. Poderia ser até algo similar nisso, né? Uma quase morte, de repente. Eu não lembro exatamente a justificativa, mas era algo nesse sentido. Então, aqui o Irving, eles lidam como um funeral. Mas um aspecto que eu acho que é muito importante a gente ressaltar é a frase do Mark, né, quando ele acha que o funeral todo é uma besteiraiada, porque ele fala a seguinte frase: ele não morreu, ele só não está aqui. E ele fala a mesma coisa depois, quando a Rogabi tá na casa dele e ele tá com os pertences ali da Casey, e ao descobrir, né, que ela não tá morta e tal, ele fala a mesma frase, ele fala: ela não tá morta, ela só não está aqui. E isso eu acho que é muito interessante, porque a gente sempre discute as diferenças entre o interno e o externo, mas ao mesmo tempo eles têm as suas próprias características. Isso também pode ser um aspecto deles mostrarem como o Mark, de certa forma, né, ele tá se reintegrando. Até porque o Mark que a gente vê nesse episódio, ele é um Mark muito similar ao Mark lá de fora, né? Que ele tá acabado emocionalmente. A gente viu que ele se sentiu traído pela Helena, né? Talvez ele tenha se sentido usado, né? Já que eles transaram ali, né? E ele acreditou nela. E também por todo esse aspecto da Lumon, quando eles discutem, né, no episódio, ele chega a falar pra ela que não adiantava o que eles estavam fazendo, porque eles simplesmente sabiam de tudo que estava acontecendo ali. E ele inclusive fala, né, que a Helena contava tudo. Então que não tinha muito propósito, porque eles sempre iam estar meio que um passo à frente ali do que eles tivessem para descobrir. E se eles estivessem perto de descobrir algo, eles seriam impedidos. Então por isso a gente também vê o Mark que ele tá assim: eu vou trabalhar, é isso, sabe? Completamente desmotivado. E tem dois aspectos que eu acho que é importante falar sobre a Hailey e Helena. É que quando o Mark vai embora, a gente vê ela olhando ali ele de longe, porque ela sabe que usou ele e ele era meio que a única relação genuína que ela tinha. Até porque nesse episódio a gente vê que, inclusive, a forma abrupta dela voltar ali de externa para interna pode ter ocasionado sequelas nela. O Miltic, ele até tenta explicar o que seria isso. A única coisa que a gente consegue ouvir antes dele ser interrompido é que é quando um externo faz algo ali com o interno. E lá na primeira temporada a gente vê no computador que esse é um dos comandos, como muito bem lembrado pelo Pedro, o Good Nerd. E eu achei interessante, né, que quando ela foi pro andar da ruptura, ela viu a Huang. E de fato, ela nunca tinha visto a Huang, né, porque ela tava sempre como Helena. Então a reação dela foi muito boa. Ela, what the fuck? Mas na cena que eles falam dessa questão da sequela, ela não queria voltar, porque ela teve quase uma tentativa de morte da própria interna dela, enquanto outra pessoa que também trabalhava com ela tentar matar ela também. Então ela corre um risco muito grande, principalmente depois dessa descoberta de que ela é uma Egan. Agora todos sabem ali, né? Então é um tratamento diferente, tanto que o Mark, por mais que ela fale ali, não, agora sou eu e sei lá o que, ele ainda tá tipo, tá, mas eu conheci sua externa, você tem essas duas características, sabe? Por que eu também falo dessa relação dela olhando ele indo embora ali e tal? Porque nessa cena também a gente vê que ela não tinha contado pro pai, mas a empresa tinha contado o que aconteceu,
e que ele, inclusive, incentivou que ela retornasse, não ligando muito pro bem-estar dela, né, se ela ia sair ferida ou não. Então essa cena, ela também é muito disso, de a pessoa que deveria se importar com ela não se importa, e ela machucou uma pessoa que se importava genuinamente com ela. E além disso, eu acho que essa cena e esse episódio como um todo, também traz aspectos que a gente já não vinha ouvindo tanto da série, como o experimento pelo que ele é. Tanto que o cara, ele retorna aquela frase, né, que o trabalho, ele é misterioso e importante. E também essa relação como a Helena vê, né, as pessoas ali do experimento. Ela falou que eles eram um bando de animais. A gente já tinha visto a Helena tratar a Hailey super mal, de tipo, você não decide nada, tipo, você é um pedaço de mim. E é interessante ver esse contraponto dela, né, quando ela tenta descobrir ali com o Miltic o que aconteceu, e ela fala, ela usou meu corpo, como assim, sabe? E também nesse episódio, a gente vê tanto ali no momento que o Miltic, ele tá sendo avaliado, deles falando pra ele fazer eles lembrarem quem eles são, para parar de tratar eles como humanos. E a Huang também, quando tá preparando as coisas do enterro do Irv, ela também questiona o Miltic disso, falando que isso traria sensações que eles eram humanos, que eles tinham sentimentos humanos, né? Então isso traz pra gente de novo, né, todo esse negócio de experimentos, eles são ratinhos de laboratório, mas também porque a gente vê que o experimento, né, ele sempre tem uma composição de sentimentos. Eu não sei se vocês estão familiarizados, tem uma teoria, né, que fala sobre o que seriam as 4 composições, né, da personalidade ali humana, e que o que eles fazem ali na macrodata, né, as pastinhas, é a representação, é a sigla, né, para cada um desses componentes. E aí eu até fico me perguntando, né, agora que não tem o Irv e a gente vê que essa disposição ali da mesa muda, por mais que o experimento esteja próximo da conclusão, né, que eles falaram que estava em 81%, e depois que a gente vê o Mark mexendo um pouquinho mais, vai para 86%, eu me pergunto se vai dar certo tendo essa parte faltante. E assim, gente, esse episódio também, ele foi um bafafá, né, primeiro porque o Mark, ele tá puto com tudo, aí o Dylan quer brigar com o Mark e fala, e aí, vocês já conversaram, né? Você já contou que a Casey é sua esposa pra Hailey? E ela ficou tipo, como assim? E é até interessante a gente observar a mudança de comportamento, né? Porque lá no primeiro episódio, quando o Mark questionou a Helena, ela falou assim, não, tá tudo bem, tá confortável. E a Hailey, ela incentiva que ele procure, assim, tipo, meu Deus, como assim? É sua esposa? Não. Ela traz uma importância maior, né? Então é interessante ver esses aspectos, porque realmente a Hailey, ela é bem diferente da Helena, né? Mas eu acho que ela só é diferente porque a Helena, ela tem que comprimir as vontades dela. E a Hailey, ela faz o que ela quer ali, né? Eu acho que o fato também da própria Helena odiar a Hailey é porque ela vê que ela tem uma liberdade que ela, mesmo sendo a grande Egan, ela não tem. E também, né, a gente vê depois o Miltic falando lá pro Mark, quando o Mark peita ele, tipo, você já falou pra Hailey que vocês transaram? Virou um verdadeiro caso de trabalho esse episódio. Eu amei. Fofoca edificante do trabalho. E falando em Miltic, né, ele também só tem essa atitude porque ele fala que vai colocar eles na coleira, né, porque ele não teve uma boa review ali do seu primeiro mês de trabalho, ou seja, todos esses episódios que a gente acompanha até agora foi um mês de Lumon. Ele tá sendo questionado pela Huang também, e eu achei interessante porque quando eles estavam montando o funeral pro Irving, ela até chegou e falou assim, eu achei que funeral era pra quem morresse, né, no andar, ou seja, tipo, ali no andar da ruptura já teve gente que morreu, talvez já tenha chegado em passos largos de agressividade, ou até mesmo que nem a própria tentativa da Hailey e alguém tirou a própria vida. Enfim, eu achei também bem interessante essa informação, assim, jogada de que algo mais sério poderia ter acontecido lá já. E esse questionamento dela também me fez pensar um aspecto que durante a revisão, o cara, ele fala que em uma revisão anônima que ele recebeu, se não era a Huang fazendo isso com o Miltic. Porque, não sei se vocês se recordam, né? O Miltic também fazia isso com a Cobel. Tanto que quando a Cobel saiu do cargo e descobriu que o Miltic ia ficar no lugar dela, ela se sentiu super traída, porque teoricamente era pra ele ser um aliado e ele achava que ele podia fazer o trabalho melhor do que ela. E aí eles falam, né, sobre as falhas dele, que foi primeiro ter mudado toda a equipe, a decisão estava inteiramente ali nas mãos dele e ele decidiu por demitir, o que acarretou no Mark falando ali com o conselho, quase uma outra revolução logo no primeiro episódio. Depois também, né, teve a sala lá de bem-estar e depois
o Ortobo, né? Que foi esse final de semana aí que eles passaram que deu no que deu, ocasionando a morte, né, de um funcionário. E aí eles reforçam, né? Trate eles porque eles realmente são. Então, tirar esse lado humano, essa preocupação, né? E por isso a gente vê ele tendo uma atitude tão agressiva ali com o Mark no final. Mas essa cena, ela também é interessante, antecedente a essa revisão, que ele fala com a Natalie, ele pergunta como que ela se sentiu. Pra mim veio uma conotação muito racial, né? Porque ele chega a falar, você é melhor do que ninguém entenderia quando você ganhou essa pintura. E ela não imprime como ela realmente se sentiu, né? Eu queria até saber a opinião de vocês, né, sobre essa cena. Eu acho que é uma cena que chama bastante atenção. E já que a gente tá focado aqui na Lumon, né, do que acontece no trabalho, eu acho que é importante a gente falar também um pouquinho individualmente do Mark, porque a gente vê que ele tá com essa tosse, que era uma tosse que o Peter tinha, né? Eles até tinham falado em um dos episódios da primeira temporada que ele tinha pego uma gripe, que muito provavelmente era porque ele estava nesse processo da reintegração, mas a Rogaby diz que agora está mais seguro, né? E temos que lembrar também que ele não tomava as medicações. Aqui a gente vê o Mark tomando e um negócio super esquisito ali, né? Mas essa cena não só demonstra que ele tá fazendo tudo certinho, mas eu acho que é interessante a gente prestar também atenção no diálogo que ele tem com a irmã, a Devon, né? Primeiro que ele fala, né, o que aconteceu no acampamento, e ela até fala, você sabe o que realmente aconteceu? E ele fala que não fazia ideia. Mas também ela fala sobre, como que tá o projeto lá de queimar os olhos, né? Porque ele queria mandar a mensagem através das luzes, né, pro externo dele. E aí ele foi interrompido pela Rogaby e aí eles fizeram a reintegração lá. Só que esse diálogo já demonstra o que pra gente? Que a Devon, por mais que ela saiba tudo que ele faz, ela não sabe da reintegração. Ela não sabe que ele tá tentando isso. Até porque muito provavelmente ela seria contra. A gente sabe a visão que ela tem sobre a Lumon, a visão que ela tem sobre quando ele quis fazer, né, a ruptura. E esse episódio responde, né, a minha dúvida que eu tinha no episódio anterior, que era o processo acontecer do dia pra noite, ou se é algo gradativo, e de fato é gradativo, não só é gradativo, mas como também são várias sessões, né? E é interessante porque esse porão do Mark, ele vira absolutamente tudo. Ele também deixou o Peter ficar lá, agora o Rogaby. Tá certo que ele tá incomodado, né, que ela deixou, mas é melhor pro experimento, até pra eles não ficarem vendo ela entrando e saindo ali. Até porque ela é uma pessoa procurada, né? Mas a gente finalmente, né, teve mais lapsos conclusivos sobre essa reintegração, que foi ele vendo ali a Casey, né? Ele tendo memórias do que ela falava, por exemplo, naquela sessão de terapia de bem-estar, dele ver ativamente ela, e eu achei interessante ele chorando, né, porque é o externo dele chorando da imagem do que o interno viu ela ali dentro. Então, como as memórias elas estão começando a se construir, que era uma dúvida, inclusive, que eu tinha, se ele ia ter memórias anteriores do que ele viveu lá, ou só a partir da reintegração. E tem um diálogo importante, né, que ele pergunta pra Rogaby se eles estão machucando ela, e ela fala que não sabe. Bom, depois do que a gente vê no início do episódio, eu não diria que é muito saudável também, não. Aqueles apetrechos me deixam com medo. E além disso, esse episódio tem mais dois pontos que eu acho que é muito importante a gente falar, que é do Ricken e do Irving. No Ricken, né, a gente vê que ele tá escrevendo o livro com as modificações que a Natalie pediu. E é interessante porque a passagem que a Devon lê, primeiro que ela fala que é completamente oposta às ideias dele, porque realmente as ideias dele lá na primeira temporada eram libertadoras, né? Era sobre você tomar o controle da situação. E aqui é tipo, não, siga seu chefe. Ele até fala sobre o aspecto da hierarquia. Só que essa passagem, eu acho que ela também é super importante no sentido literal da coisa. Porque, primeiro, por todo o sentimento do Mark que a gente acompanha aqui, então ele querer até ir embora mais cedo do trabalho, a gente tem essa cena dele olhando o relógio ali na parede, que é super representativa, mas também tem uma frase literal ali que eles falam sobre como nenhum deles tem relógio, a não ser o seu chefe. E a gente vê que a única pessoa que tem um relógio ali da Macrodata é a Helena. E devo dizer aqui, tá, gente? Teve uma entrevista que os criadores deram falando que o papel do Mark e da Helena, eles foram invertidos. Era pra, tipo, o Mark ser um Egan e que eles acharam melhor inverter esses papéis. E eu não acho que é à toa a Helena Helly ter esse relógio, porque esse foi um ponto de discussão quando a gente falava se era a interna, se era externa, porque ela era a única que tinha o relógio. Então, enfim, eu acho que é um ponto interessante sobre esse episódio. E por último, mas não menos importante, além de eu ter falado do telefonema do Irving, né, que a gente não sabe exatamente com quem ele conversa, mas que ele acredita que tem
tenham descoberto o que ele estava fazendo, tanto que dá a entender que ele vai se livrar ali dos quadros, né? A gente tem a situação ali com o Burt. E aí aqui a gente tem a nossa resposta do questionamento lá, não sei, acho que do segundo episódio, porque eu até falei assim, o Burt deve ter visto, né, ele do lado de fora, chorando, alguma coisa assim. Só que quando o Irving, ele chega do elevador, ele chega meio gritando. E aqui ele revela, né, que ele ficou gritando o nome dele e que quando ele foi demitido, né, lá na Lumon, ele foi aposentado, mas ele foi demitido, ele fala que ele teve um envolvimento erótico não sancionado com outro trabalhador e por isso que ele tinha sido demitido. Muito provavelmente, né, não sei se ele falou pro Fields, o marido dele, mas ter visto o Irving gritando o nome dele deve meio que ter confirmado isso. E ele conseguiu perceber que não era ele ali, né? Que ele tava diferente. E eu achei interessante porque ele falou pra ir um vinho, pra eles conversarem, ele e o Fields, virou um trisal aqui. Eu falei que virou um caso de trabalho, mas eu já vinha falando como esse ator que faz o Burt, ele sempre acaba trazendo personagens meio místicos e eu acho que ele pode ser um ponto talvez interessante sim pra essas descobertas do lado de fora, muito possivelmente junto ali com o Mark. Enfim, gente, muitos detalhes nesse episódio, eu estou extremamente satisfeita, finalmente a gente tá com algumas respostas, mesmo que não concretas, né, mas me anima muito, eu achei um episódio extremamente interessante, extremamente cauteloso e cuidadoso, mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu acabei não falando aqui? O que vocês acham que vai acontecer a partir desse episódio? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!